Olá, me chamo Raíssa, sou médica veterinária residente em diagnóstico por imagem e hoje eu trago o tema giardíase. Mas antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em zoonose? Zoonose é toda aquela doença que é transmitida do animal para o homem ou do homem para o animal. E a giardia, ela se enquadra nessa classificação de doenças. Aqui então está o roteiro da nossa apresentação, iniciando pelo item etiologia. Etiologia é sobre o agente causador, quem que transmite a giardia. Como representando aí no slide, a gente tem as imagens do protozoário giardia, que é o causador da giardíase. Mais especificadamente, giardia duodenalis, que é responsável por acometer tanto animais domésticos como cães e gatos, assim como o ser humano. E é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma zoonose. Então, falando um pouquinho sobre a epidemiologia, ou seja, a ocorrência dessa doença. A giardia ela vem acontecendo cada vez mais na rotina tanto da medicina humana quanto da medicina veterinária, mas muitas vezes ela é subdiagnosticada devido aos sinais clínicos serem muito inespecíficos. E os dois fatores principais que fazem com que essa doença ela venha a ser a grande ocorrência é a questão da relação ser humano com o animal, ou seja, essa proximidade que nós temos tendo cada vez mais com o cão e com o gato. E outro fator também são a questão das condições sanitárias, ou seja, a falta de higiene. Aqui eu trago duas imagens de arquivo pessoal, onde eu mesmo me coloco em risco a contaminação da giardia, tanto na minha profissão como médica veterinária, onde a gente tem um contato muito grande com animais, cães e gatos. Na primeira foto pode ser representada como uma retribuição do carinho deles comigo através de lambidas, me colocando então a possibilidade de ser contaminada pela giardia, ou então em casa mesmo, onde cães e gatos são considerados membros da família e eles estão frequentando sofás, camas, com essa relação cada vez mais próxima. A giardia ela vai estar acometendo principalmente a fase onde a imunidade é menor, ou seja, nos seres humanos naquelas fases de criança ou de idosos que a imunidade é muito instável, ou que essas pessoas ela tenham alguma outra doença que faça com que essa imunidade seja reduzida. Por exemplo, as pessoas portadoras de AIDS ou que realizem quimioterapia, radioterapia. Já na parte veterinária, os animais jovens também vão ser mais susceptíveis, ou seja, eles vão estar mais predispostos a serem acometidos pela giardia, assim como aqueles animais que também são acometidos por alguma outra doença, através de vírus ou outros tipos de bactérias. E locais onde a gente tem uma aglomeração muito maior desses animais, que são os gatis e canis. Falando então um pouquinho sobre o ciclo biológico. Nessa imagem a gente consegue retratar como que acontece a contaminação do cão e do gato, ou então do ser humano. Então vamos colocar um exemplo que esse cão ele está passeando num parque, onde tem também presença de crianças nesse mesmo ambiente. Ele encontra vestígios de fezes de algum outro cão contaminado, ele vai fazer contaminação orofecal, ou seja, ele vai ingerir essas fezes contaminadas pelos cistos do protozoário, e esses cistos eles vão se alojar no sistema intestinal desse cão. Ali ele vai fazer tanto a sua alimentação quanto a sua reprodução, se tornando na fase adulta, que são os trofozoitos. Ali ele então vai ficar perpetuando por algum tempo nesse intestino delgado e vai ser eliminado pelas fezes, através de cistos. Esses cistos então eles vão ficar expostos novamente no ambiente, possibilitando que outro animal venha se contaminar ou até mesmo uma criança que esteja naquele mesmo local. Manipulou o local ali onde tem esses vestígios de fezes, não fez a higiene correta e vai se contaminar também através da orofecal, ou seja, colocando as mãos mal higienizadas na boca. Falando então um pouquinho sobre a questão de sinais clínicos. No cão e no gato, esse protozoário ele vai estar se alojando no intestino delgado, como eu comentei anteriormente, e vai estar promovendo como sinais clínicos diarreia fétida com muco, esteatorreia, que é fezes com gordura, vômito, em casos mais graves pode evoluir para perda de peso e desidratação, e vale lembrar que animais que são acometidos por outras doenças, como por exemplo vírus, bactérias, ou que possuem uma carga de vermes, faz com que a giardia ela se potencialize cada vez mais e se torne uma doença ainda mais grave. Já nos seres humanos, também vai estar se alojando no intestino delgado, podendo evoluir para problemas hepáticos, que é problemas no fígado. Como sinais clínicos, então, nós vamos ter fezes gordurosas e espumosas, náusea, vômito, distensão abdominal, perda de peso e, como eu comentei, problemas no fígado.
Falando então um pouquinho sobre prevenção. Hoje a gente tem conhecimento que existem protocolos vacinais para cães que evitam cada vez mais com que a giardia ela venha a se propagar. Além disso, a utilização de vermífugos, tanto em cães quanto gatos, faz com que essa doença diminua cada vez mais a sua incidência. Hábitos de higiene pessoal e alimentar ajudam muito também na questão de evitar a propagação desse protozoário. Então, todo alimento que for ser ingerido, fazer uma correta higienização, lavar muito bem as mãos, principalmente depois de manipular esses animais ou as suas fezes. E, não menos importante, se você notar qualquer um desses sinais clínicos, tanto no seu cão quanto em você, procure o médico responsável, tanto pelo seu cão ou por você, para que seja feito o correto tratamento. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigada.